Olá, alunos da Escola de Princípios, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Márcio Ramos. Hoje nós vamos iniciar um módulo novo, Fim dos Tempos, ok? Esse módulo vai ser dividido em 3 aulas e no dia de hoje nós vamos estudar os sinais do fim dos tempos. Talvez você receba um materialzinho diferente aí no seu e-mail, mas esses slides de hoje eu vou basear num livro que eu escrevi há cerca de 5 anos atrás, Daqui para a Eternidade, que conta, sobre os sinais desde os dias de hoje, os sinais que estão acontecendo no mundo até a volta de Jesus, o seu reino sobre a terra, a vinda do anticristo, o arrebatamento da igreja e a eternidade com Deus. É um livro bem interessante. Se você se interessar, me procure, que eu disponibilizo para você, ok? Nessa aula de hoje nós vamos estudar alguns sinais específicos. Nós vamos falar ali sobre guerras, depois sobre fomes, pestes e terremotos. Terceiro sinal, perseguição dos cristãos. Quarto sinal, o esfriamento do amor no mundo, crescimento da iniquidade. Quinto sinal, surgimento de falsos profetas. E o sexto final, antes do fim, a pregação ampla do Evangelho. O ensino sobre o fim dos tempos ele está relatado nos Evangelhos, aquilo que Jesus relatou, além do livro de Apocalipse, livro de Tessalonicenses, apóstolo Paulo, 2 Tessalonicenses, e o livro de Daniel também tem muito conteúdo apocalíptico. Mas a respeito dos sinais, Jesus Cristo, ele diz no Evangelho, nos Evangelhos ali escritos, muito bem específico. Aqui a gente vai tomar por base o Evangelho de Mateus, ok? Deixa eu ler com vocês. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a Jesus os seus discípulos, em particular, dizendo: Senhor, diz para nós quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse: Olha, que ninguém vos engane. Ou seja, os discípulos estavam reunidos com Jesus dizendo: Olha, não vai sobrar pedra sobre pedra nesse templo, haverá destruição, e quando eu voltar eu vou restaurar todas as coisas. E os discípulos perguntam: Então Jesus, conta pra gente quando é que isso vai acontecer. Então Jesus diz: Olha, anota aí porque eu vou dizer, ok? E Jesus então ele começa a relatar a partir do verso 5 do capítulo 24. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olha, não vos assuste, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Eles vão entregar vocês, cristãos, para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e vão se trair uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quando, pois, virem que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel estiver no lugar santo, quem lê, entenda. Então Jesus aqui ele responde aos discípulos: Olha, vão acontecer muitas coisas durante os anos. Virão guerras, acontecerão guerras, muitas guerras, mas ainda não é o fim. Haverá
sinais de todos os tipos, fomes, pestes, terremotos, né? Vocês cristãos serão perseguidos durante a humanidade, uma perseguição que aumentará. E Jesus ele faz um paralelo, ele traz esses sinais do fim dos tempos como princípio das dores. Ele faz uma alusão a uma mulher que está grávida, prestes a dar à luz, que ela começa a ter dores do parto, contrações. E essas contrações, né, a medicina relata ali, quem é mãe já passou por isso, que teve parto normal, que as contrações elas vão aumentando de tempo em tempo. Elas começam espaçadas, né, de hora em hora, depois de 40 em 40 minutos, depois de 20 em 20 minutos, até que chega ali, né, esse tempo das contrações diminui e a criança nasce, debaixo de muita dor. Então Jesus diz, né, a respeito dos sinais, que eles seriam semelhantes a dores de partos. Aconteceriam de tempos em tempos e esses sinais, eles, né, essa questão de tempo diminuiria, passariam a acontecer com mais frequência. E ali no fim ele diz, olha, então quando todos esses sinais estiverem concluídos, intensificados, virá o fim. E esse fim vocês vão perceber quando o anticristo, aqui ele chama de abominação da desolação, ele está parafraseando o livro de Daniel, que chama o anticristo, né, de abominável da desolação. Ele diz, quando vocês virem o anticristo no lugar santo, então é o tempo do fim. Amém? Existe uma especulação no meio cristão nos últimos tempos, que ela traz ali a respeito de uma profecia que Jesus lançou também nesse mesmo capítulo de 24 de Mateus, em que ele diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os ramos estão tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virde todas essas coisas, sabeis que ele está às portas, próximo. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então Jesus ele diz lá, já no finalzinho do capítulo, que, sabe, vocês têm que perceber os tempos. Quando todas essas coisas estiverem acontecendo, né, com intensidade, quando vocês perceberem todos esses sinais acontecendo de uma única vez, é porque eu estou às portas, eu estou próximo. Ou seja, ele está dizendo, as contrações elas estão próximas umas das outras, está chegando o tempo do nascimento. E ele finaliza, a geração que perceber isso, a geração que conseguir ver estes sinais de forma intensa, essa geração não passará, ou seja, essa geração não terminará sem que Jesus volte, sem que eu volte. Então, de forma alguma, Jesus marca data, né, ano, mês, dia e hora, mas ele diz que quanto mais intensos forem os sinais, mais serão, né, mais estará próximo à sua volta. E um dado muito interessante é que quando Jesus fala sobre figueira na Bíblia, ele está falando a respeito da nação de Israel. E Israel, né, desde que ela foi exterminada ali, perto do ano 70, né, depois da vinda de Cristo, com a sua destruição profetizada pelo próprio Jesus, Israel tornou-se nação novamente no ano de 1948. Engraçado que Jesus, né, quando os ramos da figueira tornam tenros e brotam flores, sabeis que está próximo o verão. Israel floresceu em 1948, voltou a ser nação em 48. E passaram-se então, desde 2018, passaram-se 70 anos do ressurgimento de Israel. A Bíblia diz que uma geração ela dura 70 anos. Então,
hoje a nossa geração consegue presenciar isso. Israel brotou novamente sobre a terra depois de alguns milhares de anos, 2000 anos praticamente, e é um grande sinal da volta de Cristo. E a intensidade desses sinais que Jesus falou, a nossa geração, conseguimos perceber com muita intensidade. Então, claro, um dia após o outro, ano após ano, a volta de Jesus está mais próxima do que ontem, e isso é muito certo, ok? Então vamos lá. Primeiro sinal: ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Jesus falou: guerra existe, sempre existiu e sempre vai existir. Mas como os sinais são como dores de partos, a própria história mostra pra gente essa intensidade. Isso aqui são dados que eu fiz um levantamento para o meu livro, e ali, a partir do século XVI, 1.600.000 pessoas morreram em guerras. No século XVII, 6 milhões de pessoas. No século XVIII, 7 milhões de pessoas. No século XIX, quase 20 milhões de pessoas morreram em guerras. E já no século XX, o século passado, em que talvez a maioria de nós nascemos ali, anos 50, 60, 70, 80, anos 90, até ali a beirada do ano 2000, terminou o século XX, ele terminou com quase 110 milhões de pessoas mortas em guerra. Então a gente pode perceber aqui, uma intensidade do aumento desse sinal das guerras, ok? E o nosso século XXI? Nosso século XXI ele está apenas no começo. Nós estamos aí no ano de 2020, só tem 20 anos desse século. Mas as guerras hoje elas já são diferentes, A guerra do terrorismo. E ainda continuamos a ouvir de rumores de guerras, Coreia do Norte, Irã. A própria Rússia, na semana passada, em que eu estou gravando esta aula, disse que os Estados Unidos fabricou uma arma nova e que se eles ousarem lançar essa arma em algum lugar, eles vão responder com bombas atômicas. Ou seja, os rumores de guerra continuam na intensidade. Mas algo que nós vamos ainda aprender, provavelmente na próxima aula, a Bíblia diz que no fim dos tempos, com o surgimento do anticristo, haverá uma grande guerra, que essa guerra matará 1/3 da população mundial. Ou seja, provavelmente, se Cristo voltar nesse século XXI, esses números passariam de milhões para bilhões de pessoas mortas. Outro sinal que Jesus diz é que haverá fome, pestes e terremotos em todos os lugares. Também fome, doenças, terremotos sempre aconteceu na história da humanidade. Mas hoje, dados atuais, eu trouxe aqui dados de 2010, mas esses dados já estão intensificados. Só para termos uma ideia, hoje cerca de 1 bilhão de pessoas dormem com fome. 1 bilhão de pessoas são desnutridas. 1 bilhão de pessoas hoje no mundo não comem o suficiente para serem consideradas nutridas. Ou seja, quase 11% da população mundial, 12, se eu não me engano, vai dormir com fome. Ou seja, a intensidade na fome do mundo é muito grande. E eu creio que esses números aumentarão principalmente por conta dessa pandemia. Com certeza esses dados, quando forem atualizados, quando formos buscar dados aí de 2020, esse número de fome terá aumentado consideravelmente. Pestes ao redor do mundo, é muito propício falar sobre isso, Doenças também sempre existiram, mas os séculos,
Ali a partir do século XV, XVI, a história conta a respeito de muitas pandemias, peste negra, gripe espanhola, entre tantas outras. Doenças de todos os tipos. Aqui eu tenho uma relação de várias pandemias que ocorreram no mundo, com milhares de mortes, algumas com milhões de mortes. Mas uma doença hoje que mata muita gente no mundo é a AIDS, que ela surgiu na humanidade ali na década de 80 e acredita-se que mais de 60 milhões de pessoas foram infectadas pelo HIV, ou seja, são 60 milhões que, se não morreram, vão morrer de AIDS, porque a AIDS ainda não tem cura, certo? Então é uma doença devastadora, uma doença relativamente nova. Temos aqui uma série de doenças que surgiram nos últimos séculos. Um dado interessante, retirado de uma revista brasileira, diz que nos últimos 35 anos, 35 novas doenças surgiram no planeta: AIDS, Ebola, SARS. A gente ouviu muito falar de Zika vírus, chikungunya, gripe suína, gripe aviária, doença da vaca louca. São doenças que vão surgindo, doenças que não existiam. E agora, nós estamos vivendo isso, essa Covid-19, essa doença aí causada pelo coronavírus, que até o ano passado praticamente não existia. Ela migrou de animais, de uma suspeita de morcegos, e hoje já está devastando o mundo, Já são milhões de pessoas infectadas, algumas centenas de milhares de mortos, e é uma doença que não tem 6 meses de vida. Então a intensidade da manifestação de doenças no mundo, ela tem sido intensificada. Se formos analisar dados de câncer mesmo, nós nos assustaríamos, a quantidade, a incidência de casos de câncer, de uma doença que praticamente ainda não tem cura. Mas é o que Cristo falou, esses sinais eles se intensificariam. Olha só que dado interessante. Em 1900 levava-se cerca de 100 dias para uma doença, um vírus, dar a volta ao mundo. Hoje o mesmo vírus ele pode dar a volta ao mundo em 48 horas. Foi o que aconteceu. Uma doença que surgiu na China, e uma pessoa infectada, ela vai para aeroportos na Europa, nos Estados Unidos, chega no Brasil, chega em qualquer lugar no mundo, e em 48 horas uma pessoa pode ter contaminado centenas de outras no mundo afora. É uma realidade destes tempos. E o outro dado que Jesus fala, ele fala de incidência de terremotos. Haverá fomes, pestes e terremotos. Eu vou trazer um dado aqui, um gráfico, bem interessante, que explica muito bem isso. Incidência de grandes terremotos no mundo, dados até 1997, dados até o final do século XX. Desde o século I até o século XV ali, vocês podem observar a incidência de grandes terremotos no mundo foi baixa, menos de 10. Ali a partir do século XVI, XVII, já passaram para 10 grandes terremotos no mundo. Depois ali o século XIX, 40 grandes terremotos no mundo. E o século XX já com quase 100 grandes terremotos. Terremotos eles acontecem praticamente todos os dias, pequenos terremotos. Mas grandes terremotos, de grandes devastações, essa incidência passou a aumentar muito de 300 anos para cá. Ou seja, a Terra está gemendo, por essas dores de parto do fim dos tempos. Um outro fenômeno que passou a ocorrer com certa frequência são os tsunamis.
Ali Jesus, em Lucas 21, ele diz: olha, haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes, pestilências e também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Desde 2004, onde ocorreu um grande tsunami na Indonésia, onde cerca ali de 100 mil pessoas morreram, outros tsunamis vêm acontecendo no mundo. O último mais recente deles, grande, foi em 2011 no Japão. E são sinais que ouvíamos raramente falar sobre. E hoje, quando acontece um terremoto, é emitido muito rápido um alerta de tsunami, que é uma característica que passou ali a aterrorizar a humanidade. Terceiro sinal: sereis perseguidos por causa do meu nome. Jesus ele fala que a perseguição àqueles que creem nele aumentaria consideravelmente. Isso já acontecia desde o tempo dos evangelhos, né, onde eles foram dispersos, os cristãos foram dispersos mundo afora. Mas a história da humanidade mostra ali perseguição aos cristãos de forma intensa. Mas Jesus ele diz, né, lá em Lucas 21:12, antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós, vos perseguirão, entregando às sinagogas, às prisões, conduzindo à presença de reis e presidentes por amor de meu nome. Então é um decreto, né? É uma profecia que há sobre os cristãos. Cada vez mais eles serão odiados e perseguidos pelo mundo afora. Principalmente hoje, né, com a ascensão do islamismo no mundo. Existe uma projeção que em poucos anos a maioria da população será islâmica. E nós bem sabemos, né, que há uma oposição muito grande do islamismo contra qualquer religião. Existem ali, né, os moderados, a sua grande maioria, mas existem facções que são extremistas. A mais famosa dela é o Estado Islâmico, que por onde passa devasta aldeias, cidades, e onde há cristãos, eles são decapitados sumariamente, simplesmente pelo fato de serem de Jesus Cristo, serem ligados à fé cristã. Então Jesus ele diz, né, que a perseguição ela aumentaria. Aqui nós temos dados de 2013, claro que esses dados provavelmente já foram atualizados, mas mostra ali, né, países em que o cristianismo é perseguido. Coreia do Norte, o país mais fechado do mundo, é o país que mais persegue cristãos. Depois temos países ali com perseguição extrema, a grande maioria deles países que são islâmicos. Arábia Saudita, Afeganistão, Iraque, Somália, Maldivas, Irã, Síria, Sudão, Nigéria, Paquistão, Etiópia, Vietnã, Mauritânia. Então, aonde, né, os países de origem islâmicas eles promovem uma certa perseguição intensa, severa, moderada. Mas se você prestar atenção ali, dados de 2013 na Colômbia, país da América do Sul, há perseguição moderada aos cristãos. Hoje a Venezuela também persegue cristãos por causa do seu regime comunista. Essa é uma outra característica, onde há regime comunista, há perseguição de cristãos. A China, em posição 37 ali hoje, provavelmente a China subiu posições, ela tem perseguido muito as igrejas. Talvez seja uma realidade diferente do Brasil, mas aqui, né, cerca de 50 países no mundo hoje perseguem cristãos de uma forma ou de outra. Hoje no nosso país, principalmente de alguns anos para cá, a gente tem percebido uma certa perseguição moral aos cristãos por parte da mídia, né, das grandes mídias de televisão, de notícias, de imprensa, intelectuais, influenciadores, artistas. A imagem do cristão vem sendo denegrida.
E hoje, principalmente com a ascensão desse governo de direita, o povo evangélico ele foi associado a esse governo e ele vem sofrido ali, além de chacotas, né, mas também discriminação de todo tipo. Então é algo que nós vamos perceber daqui para frente já no nosso próprio país, uma elevação da perseguição aos cristãos. Algo que tende a aumentar, porque a Bíblia diz que quando o anticristo estiver sobre a terra, aquele que não for ligado ao seu governo, aquele que não for, não tomar a marca da besta sobre si, será perseguido e morto. E é claro que o cristão que conhece as profecias bíblicas vão se opor a tudo isso e serão perseguidos de forma intensa. Talvez esse seja o sinal que ainda precisa, de uma intensidade para dizermos, olha, realmente o fim está ali, nos próximos dias. Quarto sinal, ante o progresso da crescente iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A Bíblia diz lá em Romanos, o apóstolo Paulo, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. Parece que o apóstolo Paulo está aqui dizendo as características da humanidade hoje, A intensidade de violência no mundo, isso é incontestável. Eu tenho alguns gráficos aqui interessantes do índice de violência que vem aumentando constantemente, não só no nosso país, mas no mundo. Mas olha só esses gráficos aqui. Em 1980, quando eu nasci, eu tinha 1 ano de idade, havia no Brasil cerca de 100 mil assassinatos. Passados ali 40 anos, o número de assassinatos chega a 62 mil. Aumentaram 10 vezes mais o número de assassinatos em 40 anos, mas em 40 anos a população dobrou. Ou seja, a violência ela aumentou não em número de população, mas na maldade no coração das pessoas. Esse é um dado que mostra, essa iniquidade. Pais traindo filhos, matando esposas, filhos matando pais, envolvimento com drogas, corrupção, avareza. Quando éramos criança, quem aí tem aí cerca de 40 anos, você deve lembrar, 50 talvez mais, que quando brincávamos nas ruas, as casas tinham muros baixos, só para uma proteção mínima, E hoje não, as casas são fortalezas, com sistemas de segurança de todo tipo, e mesmo assim o índice de roubo, de violência vem aumentando a cada dia. Uma taxa interessante, taxa de homicídios em 100 mil habitantes, de crianças e adolescentes. No ano 2000, morria cerca de 3 jovens a cada 100 mil habitantes assassinados. No ano de 2010, 10 anos depois, já é o número de 30 jovens assassinados. Ou seja, aumentou 10 vezes mais. Se formos pegar os dados já atuais, de 2018, 19 e 20, esse dado já aumentou consideravelmente. Ou seja, crianças matando entre si, morrendo por causa da violência. Isso é só um fator, do esfriamento. E algo que Jesus disse, que o amor de muitos se esfriaria, basta a gente ver as igrejas hoje, As igrejas sendo esvaziadas. Se pararmos para pensar nesses dias de pandemia, em que as igrejas foram abertas novamente, 30%, 25% voltou a frequentar a igreja. O que aconteceu com o povo? Se esfriou? Estão vendo pela internet
né? Estão se alimentando do Espírito, da palavra, da comunhão com Deus? Provavelmente não. Hoje nós estamos experimentando, por conta dessa pandemia, um esfriamento do amor ao Evangelho no mundo inteiro. Então fica um alerta para você que está ouvindo essa aula hoje, que você não possa, né, ser um desses da estatística, que você não seja um desses da profecia que disse que o amor se esfriaria, mas sim que você seja um daqueles que faz a diferença do Evangelho no mundo afora. Amém? Quinto sinal, surgimento de muitos falsos profetas. Pessoas que se levantariam, né, durante toda a história para enganar. A Bíblia diz que no fim, nós vamos estudar isso na próxima aula, que com o surgimento do anticristo vai surgir também o grande falso profeta. O grande líder religioso, ou talvez uma grande religião, que vai enganar grande parte da população dizendo, olha, essa é a religião verdadeira, este que está aqui é o Cristo verdadeiro, e não é, mas de forma astuta muitos serão enganados. Mas a gente vem, né, durante toda a nossa existência, percebendo, né, o surgimento de grandes falsos profetas do budismo, da maçonaria, do islamismo, falsos profetas, né, gurus indianos. A história, né, ela conta ali sobre homens e mulheres que se levantaram dizendo terem poderes miraculosos, terem ali comunhão com Deus, dizendo ser representantes de uma nova religião, né, de uma nova comunidade, mas são somente falsos profetas. Mas hoje, com o avanço da tecnologia, da mídia, os falsos profetas hoje eles estão travestidos no ateísmo, uma grande incidência de filmes ateístas, um deles, né, de grande, um best-seller que se tornou, né, um livro que se tornou filme, é o Código da Vinci. É um livro que ele tem o intuito de trazer o engano de uma falsa profecia. Surgimento ali, né, de Harry Potter da vida, sagas Crepúsculos, onde vampiros, lobisomens, crianças com poderes mágicos, elas são exaltadas, enganam, né, crianças e juventudes por toda uma geração. Então a mídia hoje travestida, né, de ateísmo, de esoterismo, de magia, de ocultismo nos desenhos animados, nos filmes, eles são os grandes falsos profetas da humanidade. Não é mais aquele cara maluco que se diz ser Deus, ou aquele guru, ou aquele religioso, mas a incidência do engano de falsa profecia está na internet, na televisão, nos livros. E talvez ali dentro da sua própria casa, o seu filho, o seu marido, a sua esposa está sendo doutrinada por falsos profetas e a gente muitas vezes não percebe. No Brasil, né, uma grande expressividade de um falso profeta é o Paulo Coelho. Quem aí já leu livros do Paulo Coelho sabe o quanto ele tem de ocultismo, né, nos seus livros. A adoração a Satanás ali de forma velada. Então, às vezes, nós achamos que a pessoa é um mero escritor, mas não é um falso profeta. Né? Enganado de artista, enganado de intelectual, enganado de influenciador. Uma prova disso é você entrar na internet e ver esses youtubers influentes que você assiste, que o seu filho assiste, né, que tem milhares de seguidores. A grande maioria deles são ateus. A grande maioria deles formam opinião, né, são influenciadores em vários segmentos,
quando tocam sobre religião, eles declaram: eu sou ateu, por isso, né? E isso faz com que o amor de muitos se esfrie. Isso faz com que muitos caiam nos seus enganos, né? Porque são falsos profetas travestidos de influenciadores. E o último sinal que Jesus diz é: olha, mesmo com tudo isso, mesmo com muita guerra, com terremoto, com fome, com perseguição, com esfriamento, né, com muitos enganadores se levantando, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo e em testemunha a todas as nações. Então virá o fim. E isso é maravilhoso, porque Jesus diz, né, mesmo com toda a intensidade do mal sobre a terra, o evangelho do reino será pregado. E é o que está acontecendo hoje. Né? Nós estamos vivendo isso nesses dias de pandemia, em que por causa de algo maligno, né, um vírus, uma criação de uma terra caída, né, uma consequência do pecado, hoje a maioria das pessoas não consegue ir fisicamente à igreja. Mas são milhares hoje que estão pregando o evangelho pela internet, pela televisão, pelos meios de comunicação. O evangelho do reino, mesmo com toda a dificuldade, com todo o empecilho, ele tem crescido e ele tem se expandido cada dia mais. Mesmo com toda a dificuldade, o evangelho está alcançando muitas e muitas vidas. Ele continua se expandindo sem que alguém o detenha, porque ele tem a força do Espírito Santo por trás dele. Então hoje eu e você estamos vivendo isso. Estamos fazendo parte dessa profecia. E não somente isso, né? Nós somos personagem desse sinal. Eu e você hoje estamos levando o evangelho do reino por todas as nações. Seja num envio de um capítulo de livro para o teu vizinho, para o teu colega, seja um compartilhamento, né, de uma mensagem bíblica, seja uma participação em uma live de um pregador, você vindo à igreja. A questão é que o sinal, esse último sinal que precede o fim, ele está crescendo tanto quanto os outros. Então que você possa, né, se você for fazer parte desses dias, né, que você seja um desses sinais, você seja esse aqui, aquele que leva o evangelho do reino por todo o mundo. Custe o que custar, independente das circunstâncias, independente da frieza espiritual que esteja ao redor, que eu e você possamos ser esta pessoa aqui, que Jesus conta que no fim dos tempos haverá gente que se levantará para pregar o seu evangelho por toda a nação e a toda pessoa. Vou deixar uma última mensagem, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 a 5. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, ou seja, no fim, eu exorto solenemente. Você, aluno da Escola de Princípios, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreende, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão para si mestres, falsos profetas para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra cabalmente o seu ministério. Que essa determinação da palavra de Deus, que essas profecias sejam cumpridas na sua vida e você possa, não só no porvir, mas ainda neste tempo, possa viver vida e vida com abundância, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Aprenda bastante nesses dias, leia a palavra,
tenha comunhão com Cristo nas suas orações, compartilhe esse amor do Espírito com os teus amigos, com os teus vizinhos, da forma que melhor lhe aprouver. E eu tenho certeza que no fim de todas as coisas o Senhor vai chegar para você e vai dizer: meu filho, minha filha, entra no meu reino, toma parte da tua herança e vamos viver eternamente em gozo e alegria por todo sempre. Deus te abençoe. Até a próxima aula. Em nome de Jesus. Amém e amém.